situar aqui os irmãos e irmãs, que nós estamos aqui num ponto, né, de uma jornada mais longa. Então, muita atenção para a gente entender o que nós vamos fazer aqui essa noite. Na verdade, nessa série de cultos, nós não estamos estudando nenhuma passagem específica da Bíblia, nenhum personagem específico da Bíblia, nenhuma ideia, né, que a Bíblia traz para nós, nenhuma revelação em particular. Nós estamos estudando nessa série a própria Bíblia, amém? O texto que nós recebemos para a glória e honra do nosso Pai. Então nós estamos falando sobre a Bíblia em si. E hoje a questão, né, que, digamos, estimula o nosso diálogo, é aquela situação que eu não sei se os irmãos já passaram, eu já passei. No início da minha caminhada de fé, eu custei para entender, amém? Só que aqui você tem um pastor que está preocupado de te fazer entender, amém? Ninguém vai ficar aqui, sabe, assim, oh meu Deus, tem que orar para, né, oh Deus, ilumina minha vida. Não, o pastor está aqui para ajudar, amém? Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Eu, no início da minha caminhada de fé, ficava meio sem saber às vezes onde eu estava. Por quê? Já aconteceu com vocês? Do pastor estar lendo uma passagem e falar assim, abra lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Aí você abre e o pastor começa a falar e não está igual ao que você está lendo. Já aconteceu com vocês? Isso aconteceu comigo muito tempo. Muito tempo. Até eu perceber que existem versões diferentes da Sagrada Escritura. Amém? Existem versões diferentes. Então, quando o pastor está lendo uma versão, às vezes ela não coincide com aquela que você tem na sua mão. E aí o texto parece que não bate. Amém? Amém? E dependendo da versão, o texto pode ser muito semelhante ou muito diferente. Vou até contar como é que foi comigo. Durante muito tempo eu acompanhava na Almeida Corrigida Fiel. E o pastor pregava na Almeida Revisada e Corrigida. Então toda hora tinha uma palavra que não batia. Ei, irmã, isso eu ficava perdido. Mas está diferente? Por quê? Por quê? E ninguém me explicou. Mas eu estou aqui, irmãos, para apresentar para vocês essas diferenças. Amém? Mas eu não só vou falar a ARC é assim, a CEF é assada, a NVI é assim, a TLH é assada. Não. Eu vou explicar para vocês, meu irmão, atenção, vem comigo. Por que são diferentes? Amém? Para a gente ter confiança na Sagrada Escritura, a gente não pode colocar nada debaixo do tapete. A gente tem que mostrar tudo às claras, amém? Pra você saber exatamente por quê. Porque, meu irmão, minha irmã, pode ter alguém lá fora que vai dizer assim, mas se tem versões diferentes, como é que eu posso confiar na Bíblia? Meu irmão, isso é sério. E eu vou mostrar para vocês por que nós podemos confiar, mesmo havendo versões diferentes. Por que existem versões diferentes, meus irmãos? Porque Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele manifesta a sua palavra de diversas formas para que todos possam alcançá-la. Amém? Então, hoje nós vamos ver por que existem diferenças entre as versões bíblicas. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês abrissem a Sagrada Escritura no Salmo 119, versículo 160. Salmos a gente conhece, fica lá no centro da Bíblia. Aí você procura o Salmo 119. O maior salmo, sabia? O maior dos salmos da Bíblia. O maior capítulo. Isso bem que salmo não é capítulo. Salmo, cada salmo é um salmo. Isso mesmo. Salmo 119, verso 160. Salmos, livro de Salmos, 119, verso 160.
Amém? Oh, como é bom estar na casa de Deus. É bom receber os irmãos aqui. Oh, estou muito feliz essa noite. 160, amém? Estão comigo? Vamos lá. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Amém? Então vamos sempre ter em vista esse versículo. Sempre que a gente estudar as Escrituras, vamos nos recordar que a palavra de Deus é verdade. Amém? Não tem dúvida, não faz curva, amém? É reta. Amém? E que o seu juízo, ou seja, aquilo que Deus expõe, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele determina como sendo certo, é certo por toda a eternidade. Amém? Por toda a eternidade. Então, tendo isso em vista, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar então sobre as variações das Bíblias. Amém? Primeiro, meu irmão, olha que coisa bacana. Você sabe quantos manuscritos antigos existem do Novo Testamento? Eu levantei, fiz essa pesquisa. 5.800. Meus irmãos, é o livro mais bem preservado de todo o universo. Pra vocês terem uma ideia, você pegar lá os filósofos da antiguidade, que regulam mais ou menos a época deles com a época da Bíblia, você encontra no máximo algumas dezenas, nunca chega a uma centena de manuscritos. Sabia disso? Por exemplo, você pegar lá Platão, que é um filósofo, você tem uns 5, 6, 10 manuscritos. Não passa disso. O Novo Testamento tem 5.800 manuscritos. Amém? Então, você pegar lá em Eneida, por exemplo, que é uma obra clássica, você pega lá Ilíada de Homero, você pega esses livros que vêm da antiguidade e chegam até nós, nenhum deles bate uma centena. Muitos são dezenas de cópias antigas. A Bíblia tem, o Novo Testamento tem 5.800 manuscritos. Amém? Algumas vezes Bíblia completinha, às vezes um fragmentozinho. Amém? Às vezes alguns livros, mas faltam outros. Esses vêm lá da antiguidade e chegaram até nós. Nós temos um manuscrito bíblico que data mais ou menos 50 anos depois dele ter sido escrito. Isso é uma raridade. É o caso, por exemplo, de um fragmento que nós temos, que é o mais antigo, sobre o Evangelho de João. Amém? Agora, meus irmãos, como é que esses textos eles eram preservados? Nós já falamos sobre isso aqui. Como que esses textos eram preservados? Havia na antiguidade, na época de Jesus e dos apóstolos, havia xerox? Havia tipografia para publicar livro em várias cópias? Não. Como é que os livros eles eram preservados? Através de cópia à mão. Amém? Então pegava o original e copiava. Como o original ele era escrito em meio que vai se deteriorando, era necessário que de tempos em tempos você copiasse o texto. Amém? Por exemplo, você deixar essa folha de papel aqui daqui a 100 anos, como é que ela vai estar? Amarela e já esfarelando, não é? Então você precisa, para preservar a mensagem, fazer o que? Copiar. Amém? Agora veja bem, 5.800 cópias antigas. Vai ter ou não vai ter alguma variaçãozinha? Vai ter. Vai ter. Porque não é trabalho de homem? Homem às vezes erra. Às vezes o homem quer, até num afã de facilitar, mudar uma palavrinha. Amém? Então existem variações textuais nos textos originais da Bíblia. Aí vem um irmão e pode nesse momento acender o alerta e dizer: opa! Então pode ser que a Bíblia tenha sido adulterada. Não, meu irmão, aí é que está o negócio. Como você tem 5.800 cópias, sabe o que acontece? O que está diferente em uma, outras 5.000 está igual. O que está diferente na outra, outras 5.100 estão iguais. Amém? Então você pode, olhando várias
cópias e identificando exatamente onde estão as diferenças. E isso é um trabalho que estudiosos fazem com muita atenção, amém? Então eles vão olhando os originais e vão, verificando o que é comum na maioria desses originais e por isso estabelecendo o que é a mensagem original, amém? Agora, meu irmão, minha irmã, acabou que no final, depois de muitos estudos, chegou-se a 2 textos originais que servem de base para a tradução da Bíblia. Meu irmão, a Bíblia que você tem na sua mão está escrita em quê? Português, não é? Sim ou não? Sim. O Novo Testamento, nós também já tivemos um culto sobre isso, foi escrito em grego. Um grego que inclusive não é nem o grego que se fala hoje na Grécia, é um grego antigo, chamado grego koiné, que já caiu em desuso. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, ou seja, não foi escrito no nosso idioma, amém? Então, quando os servos e servas de Deus que trabalham com a tradução da Bíblia, eles vão buscar um texto original para transcrever para o português, eles encontram 2 textos, amém? 2 textos que são usados como original para a tradução. O nome deles é, de um lado, o chamado texto recebido ou textos receptos, que é o majoritário, também conhecido como texto bizantino. E do outro lado nós temos o chamado texto crítico minoritário, também conhecido como alexandrino. Para facilitar aqui, meu irmão, eu vou falar majoritário e minoritário, amém? Amém? O que é majoritário? Maior, não é? Minoritário, menor, não é? Majoritário, maior número, não é? Minoritário, menor número, não é? Por que leva esse nome? O majoritário é baseado em muitos manuscritos e o minoritário é baseado em poucos manuscritos. Se eu só te der essa informação, qual dos dois você acha que é o melhor? Qual que você acha que é o melhor? O que tem muito ou o que tem pouco? O que tem muito, né? Tem muito, né? Olha, mais confiável. Se tem muitos, então deve ter uma chance maior de ser certo, não é isso? Majoritário. Então a gente tem de primeira vez, a primeira vez que for majoritário. Mas agora eu vou dar uma informação que vai te confundir. O majoritário que vem lá do Império Bizantino, ele foi, a maioria dos seus manuscritos são recentes. O que é recente? Vem do século 8 para cá. Minha irmã Maria, recente, século 8. O Brasil vem do século 15. Então é antigo pra caramba, né? Mas se tratando da Bíblia, é recente, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito o quê? Entre o ano 40 e o ano 100. Amém? Então, se tratando da Bíblia, é muito recente, é novinho, né? Novinho. Não é isso? É igual irmão Jonas, é novinho, é quase um bebê, né? É um adolescente, né? Não é isso? É muito novinho. Século 8 para cá, e a maioria dos textos é século 14, século 15. Amém? Então, o majoritário ele tem maior número, só que ele é mais recente. E o minoritário? Ele tem um menor número de originais, mas olha que interessante, ele é mais antigo, data do século 3 e do século 4. Esse aqui é do século 8 ao século 15, esse aqui é o 3 e 4. Jesus nasceu no século 1, certo? Esse aqui está mais pertinho de Jesus, não é? Agora, se eu te der essa informação, dá uma embaralhada, não dá? Ora, aqui é a maioria, mas esse aqui é o mais antigo. Sendo mais antigo, está mais perto dos fatos, não é isso? Está mais perto da carta de Paulo original, está mais perto do Evangelho de João original. Amém? E é aí que está a bagunça. Aí que está a bagunça, porque alguns irmãos vão depositar mais credibilidade no maior número. Vão dizer, não, mas
esses textos devem ser melhores do que aqueles, porque eles foram muito preservados. Pode ser que aqueles lá estejam errados, amém? Pode ser que aqueles estejam errados, por isso eles não são majoritários, são minoritários. E aqueles, quem fica do lado de cá fala assim: não, aqueles lá podem ser muitos, mas esse aqui é mais antigo, é mais pertinho dos acontecimentos, amém? Olha que bacana. Então, dependendo da Bíblia que a gente pegar, ela vai se basear no texto majoritário ou ela vai se basear no texto minoritário. Está vendo a primeira diferença? Vem daqui. Então tem uma variaçãozinha dessa em relação a essa. Vamos ver quais são as variações? Porque agora o irmão fica de cabelo em pé, fala: ai meu Deus, será que eu estou lendo a Bíblia errada? Vocês vão tirar a conclusão junto comigo, se de fato uma Bíblia, ela realmente, por mais que tenha variação textual, é tão diferente assim. Meu irmão, não vai dar para você ler na sua Bíblia não, porque agora eu vou ler versões diferentes, tá bom? Então eu preciso que você só me ouça, tá bom? Porque a tua Bíblia é uma Bíblia específica, vai estar de um jeito na sua. Agora eu vou ler em diferentes Bíblias, amém? Eu vou ler primeiro 1 Timóteo, pode ficar quietinho só prestando atenção. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vou usar aqui uma Bíblia que usa o texto majoritário primeiro, tá bom? Tá bom? Vou usar aqui uma Bíblia que usa o texto majoritário primeiro e olha como é que fica o versículo. Olha só, 3,16. Atenção comigo, vou ler. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Meu irmão, texto majoritário. Olha só, ele diz assim: Deus se manifestou, tá bom? Agora o texto minoritário, mais antigo, olha como é que está escrito. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou. Entendeu a diferença, irmão? O majoritário fala: Deus se manifestou, e o minoritário fala: aquele que se manifestou. Entenderam? Pergunta: faz diferença para a nossa fé? Deus se manifestou, a gente sabe que como Jesus, né? Aquele se manifestou, aquele diz respeito a quem? Jesus. Está vendo? Não faz diferença. Não faz muita diferença, amém? Vou dar outro exemplo aqui. Fica quietinho na sua Bíblia aí que não vai fazer sentido para você, só presta atenção aqui. Se você for olhar na sua, não vai fazer sentido. Romanos capítulo 14, verso 10. Olha só. Vou ler primeiro na versão majoritária, tá bom? Que tem o maior número de manuscritos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havendo de comparecer ante o tribunal de Cristo. O majoritário fala tribunal de Cristo. E o majoritário? E o majoritário? E o minoritário? Majoritário fala tribunal de Cristo, tá bom? Majoritário, mais recente, mas tem muito número. Portanto, porque tu julgas o teu irmão e porque o desprezas, pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. O minoritário fala tribunal de Deus, amém? Minoritário fala tribunal de Deus, majoritário fala tribunal de Cristo. Meu irmão, faz diferença para a nossa fé? Nenhuma, não é isso? Não faz diferença. É diferente, mas nós estamos entendendo a mensagem. O tribunal de Deus, cujo juiz será Cristo, não é isso? Então, o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus não faz diferença. Então, meu irmão, já fica sossegado no teu coração. Essas diferenças não alteram a doutrina, não alteram a mensagem. Amém? Mas pode levar uma confusão na hora da leitura, que o pastor está lendo Deus e na tua Bíblia está Cristo. Amém? Então está aqui uma resposta por que às vezes está diferente. É porque o original foi diferente.
Tá bom? Eu vou até dizer para vocês quais são as 3 passagens mais, que vamos dizer, da mais polêmica. Sabe quais são? Marcos capítulo 16, verso 9 a 20. No texto minoritário não aparece, só no majoritário. Um trecho que só está no majoritário, não está no minoritário, que é quando Jesus fala do id. Agora, pode ser que se perdeu essa parte final, né? São textos muito antigos. João 5,3 não fala. Lembra daquela passagem que tinha um coxo que ficava na beira do tanque, esperando alguém que o levasse para o tanque para ele ser curado? Aí que na época falava que vinha um anjo e tocava na água. O texto majoritário fala que o anjo toca na água, o minoritário não fala que o anjo toca na água. Entendeu? Isso daí é uma diferença. E a terceira diferença é que o minoritário não tem aquela passagem de João da mulher infiel, lembra? Que ia ser apedrejada? O minoritário não tem, só o majoritário tem. Essas são as 3 passagens mais polêmicas, amém? Mas eu estou falando para vocês aí, você nem sabe qual é a Bíblia que você tem, mas você conhece as 3 passagens, conhece? Meu irmão, fique em paz. Deus deixa que a sua revelação seja completa, amém? Tá bom? Então a primeira razão da diferença dos nossos textos, da nossa Bíblia, que a gente tem na mão, que a gente ama, que a gente está lá em casa lendo ela, fazendo o nosso devocional, orando com os nossos familiares. A primeira razão da diferença é o original que é usado para a tradução. Alguns usam o texto majoritário, outros usam o texto minoritário. Alguns usam o que tem mais, porém mais recente, outros usam o que tem menos, porém mais antigo, amém? Muito bem. Segundo motivo que faz com que as nossas Bíblias sejam diferentes: o tipo de método de tradução. Ai, pastor, coisa difícil, vou explicar. Meu irmão, minha irmã, a língua, o idioma, ele é muito diferente, vocês sabem disso, né? Se eu começasse a falar em russo, meu pai é russo. Se eu começar a pigabarik paruski, você entendeu alguma coisa que eu falei? Pigabarik paruski, Slavnanat Minan, Rastavasi Agropabieri, você não entendeu nada, né? Dai confiet babska. Essa daqui eu falava muito, irmão Maria, quando era pequeno. Dai confiet babska significa dá balas, vovó. Criança aprende essa fácil, né? Dá bala, vovó. Minha avó, ela era viva, ela também ela falava em russo. Dai confiet babska. Vocês não entenderam nada, né? Então vou pegar a minha fala aqui, Dai confiet babska, em russo. Vamos traduzir para o português? Dai, dá. Eu faço. Confiet bala. Babska, vovó. Dá, bala, vovó. Entendeu? Entendemos. Amém? Olha que bacana. Isso é método de tradução. Agora, às vezes não é tão fácil assim. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o inglês, sabe que não tem diferença entre ser e estar? Lá no inglês, tudo é o verbo to be. Ser ou estar. Faz confusão? Vou dar um exemplo. Vê se faz confusão ou não faz. Eu sou igreja. Faz sentido? Faz sentido, eu sou igreja? Faz sentido se eu falar eu estou na igreja, não é isso? Olha, totalmente diferente. Eu estou na igreja. Eu estou aqui, não é? Eu não sou a igreja, não é isso? Eu estou pastor. Por que? Se amanhã você não vai ser mais pastor, não, pastor? Eu sou pastor, amém? Se Deus permitir, vou continuar sendo até o dia que eu fechar o olho, amém? Eu sou, eu estou. Olha como é que faz diferença. Agora imagine quando você vai para o inglês. Dá uma ótima, dá confusão. Amém? Então imagina que o pastor está falando, eu sou pastor. A pessoa que for traduzir, ela tem que saber que nesse caso o to be significa sou e não estou. Amém? Então a tradução às vezes ela dá umas emboladinhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nasceu
métodos diferentes de tradução. O primeiro método é o chamado de equivalência formal. Vamos lá. Método da equivalência formal. Pastor, por que você está falando essas coisas tão difíceis? Meu irmão, estou falando nada difícil. Eu estou te mostrando por que a sua Bíblia às vezes é diferente do irmão. E eu estou te mostrando como você vai escolher a Bíblia que você vai comprar. Amém? Você vai chegar na loja e falar, eu quero uma Bíblia, eu vou te dar qualquer Bíblia. Não, você tem que saber qual Bíblia você quer. É essa que tem isso, isso e isso. Amém? Então vai prestando atenção aqui, é muito útil o que eu estou falando. Agora, meu irmão, então o primeiro método é da equivalência formal. Qual que é o método? Como é que funciona o método da equivalência formal? É palavra por palavra. Lembra que eu dei o exemplo dai, confiete, pasco? Dai, confiete, pasco. Eu vou traduzir palavra por palavra? Sim ou não? Esse é o método de equivalência formal. Palavra por palavra. Todas as palavras do hebraico traduzidas para o português. Todas as palavras do grego traduzidas para o português. Amém? Entenderam ou não? Muito bem. Agora, mas imagina comigo uma coisa. Nós estamos vivendo no Brasil no século 21, 2024. Tudo bem que o meu exemplo aqui ele é coisa de mais velho, assim, é da minha época de adolescente. Vocês já usaram aquela expressão velho, para falar com alguém? Com um amigo seu? Ô velho! Vocês já usaram? Eu usava, não é moleque que usava. Ô velho! Hoje em dia não, porque eu estou velho. Então eu não uso mais velho. Mas usava. Os meus alunos, por exemplo, usam uma expressão ali chamada relíquia. Custei para entender o que é isso. Relíquia. Relíquia é o quê? Relíquia é um negócio antigo, que tem valor, né? Então quando me chamaram de relíquia, eu achei que estavam me chamando de velho. Mas não, relíquia significa amigo. Amém? Amém? Mas quando eu era mais jovem, eu usava a expressão velho. E aí, velho? Beleza, velho? A minha mãe já usava broto. Broto, mora broto, né? Mora broto. A irmã Maria riu, eu estou achando que a irmã Maria usava broto. Mora broto. Amém? Amém? Já viram? Ou então bicho. Na época dos hippies era bicho. Paz e amor, bicho. Não é? Bicho. Não tinha isso? Meu irmão, agora vamos imaginar o trabalho de um tradutor. Vamos imaginar o seguinte: eu estou escrevendo uma carta para o irmão Jonas. O irmão Jonas é meu amigo, então eu escrevi a carta, ele vai usar ali uns maneirismos. Aí eu falo, e aí, bicho? Tudo bem? Mandei para o Jonas, entendeu o recado? Entendeu? Não estou chamando ele de bicho. Bicho é uma expressão, né? Sim ou não? Agora imagine que daqui a 1000 anos, alguém vai traduzir a minha carta. Ele vai traduzir palavra por palavra. E aí, bicho, o que o cara vai achar que eu escrevi para o Jonas? Que eu estou xingando ele, não é? Não, mãe? Se ele só tem um dicionário Aurélio na mão, ele vai falar: bicho é animal, quadrúpede, que tem pelo, né? Eu estou xingando, então, olha, eu devia ser amigo do Jonas, não, porque ele estava xingando o Jonas, chamando ele de bicho. Eu chamei ele de bicho? Não, era um maneirismo, era uma forma, né, de lidar. Meu irmão, então acontece isso muito na Bíblia. Por exemplo, quer um exemplo aqui? Sabe qual que era o símbolo de força para os hebreus? O chifre do touro. Então sabe o que tem aqui na Bíblia? Você sabe que se você traduzir na equivalência formal, você vai ter bênção para corvo. Você vai ter bênção para corvo. Entendeu? Para que você seja abençoado no seu corvo. Não, então eu não quero essa bênção não, não quero ser corvo não. Por quê? Porque para nós corvo tem outro significado, não é? Para o hebraico, o chifre é símbolo de fogo. Para nós, é de outro traído, né? Alguém aqui quer ser corvo? Eu não, irmão. Mas se a gente tivesse lá na antiguidade hebraica, todo mundo ia falar: eu quero ser corvo, porque eu quero ser forte. Entendeu? Outra coisa, quando a gente quer falar que está apaixonado, por exemplo, quando o irmão Juarez
estava cantando a irmã Alice, tinha para ela: amo-te de todo o meu coração, né? Fazia isso, irmã Alice, não fazia isso? Hein? Te amo de todo o meu coração, né? Eu acho que fazia, ele tem essa pose. Mal é romântico, só não é romântico. Amém? Ó, presta atenção. Coração, quando eu falo coração, já vem o quê? Sentimento, emoção, coisa boa, né? Quando a gente vai dar presente, dia dos namorados, vem um coraçãozinho, né? Oh, que bacana. Sabe como é que os hebreus falavam quando a pessoa ela tem uma relação assim muito afetuosa? Sabe o que eles usavam? Rim. Rim? Não é rim? Imagina, ô João, a Natália chega para você e fala: eu te amo de todo o meu rim. O quê? Não entendi nada. Agora, se você pegar a equivalência formal, você vai botar um rim lá. Aí o leitor vai levar: mas por que rim? Que rim tem? Isso aqui é amor? Não entendi nada. Amém? Eu vou ler esse exemplo do rim, então, só para vocês verem que eu não estou exagerando. Ou então você podia falar de todas as entranhas, aí já bota o intestino no meio, fica pior ainda, né? Ô meu irmão, então, existe o método da equivalência formal, palavra por palavra, mas esse método, embora ele é muito ali fiel ao que está escrito no original, às vezes se torna incompreensível. Por exemplo, tem uma passagem de Romanos que fala: você juntará brasas de fogo sobre a cabeça. O que significa brasas de fogo sobre a cabeça? Amém? É uma expressão da época de Paulo que a gente não entende. Vamos entender essa passagem? Eu vou ler aqui para vocês, vou começar por ela, tá bom? Olha só, olha que bacana. Equivalência formal, palavra por palavra, tá bom? Palavra por palavra. Então, quando a gente pega a equivalência formal, olha que bacana, olha como é que está escrito, Romanos 12, eu acho que é o último versículo. Eu escrevi aqui, vamos lá, vamos tentar no 20. Isso mesmo, aqui, ó. Olha só, presta atenção. Essa que eu vou ler é equivalência formal, tá bom? Palavra por palavra. Olha como é que Paulo escreve aqui, Romanos 14, 12 e 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que Paulo está falando? Se o seu inimigo estiver precisando de alguma coisa, dá para ele o que ele precisa. Porque isso amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dele. A gente usa essa expressão, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça? Podemos ficar confusos, né? O que ele está querendo dizer com isso? Brasas de fogo sobre a cabeça. É coisa boa, coisa ruim? Não entendi. Porque na época de Paulo se usava essa expressão. Amém? Ele viveu 2000 anos atrás. Então a língua era diferente. Ele usava os bichos dele, né? Ele usava os velhos dele. Ele usava os brotos dele, que a gente não usa. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, nasceram outros métodos de tradução, que é para fugir desse tipo de vamos dizer assim, de dificuldade, certo? O segundo tipo de tradução é chamado de, olha só, o que eu falei agora é equivalência formal, certo? O segundo método que surgiu chama equivalência dinâmica. O que significa equivalência dinâmica? Presta atenção. Como princípio, você quer traduzir palavra por palavra, mas quando for necessário para o leitor entender, você está autorizado a trocar uma palavrinha. Entendeu? Aí você troca uma palavrinha. Para quê? Para a pessoa entender, uma expressão. Para a pessoa entender. Entenderam? Aí quando a gente pega essa passagem aqui e joga lá na outra versão, olha o que está escrito: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha.
Olha o que significa brasa de fogo sobre a cabeça. É fazer a pessoa ficar com vergonha. Amém? Olha que interessante. Quando a gente fica com vergonha, a gente não sente o rosto quente. Tem gente que fica vermelhinho, não tem? Nós chamamos de ruborizado, né? A pessoa ficou ruborizada. Quando ela fica com vergonha, ela fica com o rosto quente, né? Então, lá na época de Paulo, como é que eles falavam quando a pessoa está com vergonha? Juntou brasa de fogo na cabeça. Entendeu? Ela ficou com o rosto quente porque tem brasa de fogo na cabeça dela. O fato de ficar com vergonha, usava-se essa expressão. Entende? Olha só. O que o autor fez aqui? O que o tradutor fez aqui? Ele facilitou para a gente, né? Ele tirou a expressão brasa de fogo sobre a cabeça e mandou vergonha. Pronto, agora eu entendi. Então, se o seu inimigo pedir comida, você dá. Se ele pedir bebida, você dá. Por quê? Porque se você fizer isso, ele vai ficar com vergonha. Oh, facilitou para caramba. Amém? Então você tem um método de equivalência dinâmica, que é trocar algumas palavras para que a pessoa entenda, o leitor entenda a mensagem original. E existe a terceira forma também de fazer a tradução, que essa é que nós chamamos de paráfrase. Aí, meu irmão, presta atenção. Equivalência formal, palavra por palavra. Você vai botar o rim, você vai botar o brasa de fogo, você vai botar o corno. Amém? Você não vai nem se preocupar quem está lendo. Ele que entenda. Vai pegar lá um léxico gramatical, vai estudar teologia, vai entender. Amém? Segunda. Não. Vamos trocar umas palavrinhas para facilitar. Vamos trocar o corpo por força. Vamos trocar o rim por coração. Vamos trocar o brasa de fogo por vergonha. Coitado do leitor, né? Ele vai entender melhor. O nome disso é equivalência dinâmica. E existe a terceira forma de traduzir. Essa terceira forma é paráfrase. Amém? Paráfrase. O que é paráfrase? Você não vai traduzir o texto, você vai traduzir a ideia do texto. A ideia do texto. Amém? Esquece as palavras, você lê o texto, interpreta e escreve. Amém? Vou dar um exemplo aqui de paráfrase. Um texto que é muito conhecido da gente, Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Levanta a mão. Todo mundo conhece, né? Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz ver espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não é assim? Olha como é que na paráfrase aparece o mesmo salmo. Olha como é que é diferente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me protege e me dirige. Não é diferente? Mas a ideia é a mesma. Amém? Só que a pessoa, ela leu, ela interpretou e transcreveu. Se a gente pensar assim, em termos de fidelidade ao texto original, em escala, que é mais fiel para o menos fiel, o mais fiel. Qual que é o mais fiel? Aqui, ó. Equivalência formal, certo? No meio, equivalência dinâmica. E o que é menos fiel? Paráfrase. O menos fiel. Amém? Agora, se a gente pensar em termos de compreender a mensagem, texto mais fácil. Qual é o mais fácil? Paráfrase. Amém? Mediano, equivalência dinâmica. E o mais difícil de entender, equivalência formal. Você às vezes não sente dificuldade de ler o texto bíblico? Sim ou não? Fala a verdade. Vos, você usa vos no seu dia a dia? Pedirá e vos será dado. Você fala vos será? Não. Mas a Bíblia fala vos será. Não é? Então aqui, equivalência formal, ela puxa o texto para mais difícil. Amém? O paráfrase é mais fácil. Mas o paráfrase está mais distante do texto exatamente como foi escrito. E o equivalência formal está mais pertinho.
Amém? Então olha só, meu irmão, minha irmã, eu estou te munindo de, olha o que eu estou, olha, meu irmão, o Espírito Santo está me usando para te munir de capacidades para você discernir na escolha da tua leitura bíblica. Você vai, hoje você sai daqui sabendo, eu quero uma leitura que seja do texto majoritário ou minoritário? Eu quero uma Bíblia que seja equivalência formal, equivalência dinâmica ou paráfrase? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Amém? Nós vamos inclusive continuar com esse assunto no próximo culto, que nós vamos fazer exercícios. Amém? Ah, pastor, exercício no culto, esse culto de estudo bíblico é diferente. Nós vamos pegar uma passagem e vamos ler nas 3 versões e vamos entender como é mais fácil compreender a mensagem. Depois nós vamos pegar outra passagem, vamos ler nas 3 versões e também vamos perceber que às vezes a compreensão mais fácil pode levar a desvio. Amém? Mas isso não é hoje não. Isso nós vamos fazer na semana